Você sabe que eu não consigo ter uma opinião formada sobre isso? Jura? Porque tem hora que eu acho que eu tenho a opinião que o Zé deu aqui agora. Não tem que se meter. Por outro lado, eu vejo aquela entrada do Arrascaeta no Eric. Gente, não é possível que isso vá passar em branco. Alguma coisa tem que ser feita. Isso aí até que, tudo bem, foi um chute, etc e tal, mas sempre que... Agora, isso aí podia encerrar, não. Deixar um jogador de fora uns 6 meses. Se o árbitro for incompetente em campo, nada a fazer, que o STJD resolva isso. E aí tem hora que eu acho que não tem que interferir, porque senão o jogo vai ser apitado 2 vezes. Eu não tenho opinião formada, entendeu? Não tenho. Eu vendo o lance aqui agora, eu acho que tinha que ter tido punição. O problema é que eu acho, sabe, que é o seguinte, senhor Sormani, como funciona o STJD aqui no Brasil, como funcionam as coisas no Brasil, daqui a pouco por pressões, né? Porque isso aí eles foram denunciados pelo Atlético. Então qualquer time vai se sentir prejudicado, vai se sentir no direito de denunciar qualquer um. Vira bagunça. Esse é o problema, eu também acho. Você sabe como é que funciona. Você deu naquele, por que você não deu naquele? Você fez isso porque... E, infelizmente, a gente sabe como é que funciona. Tá vendo? Já acho diferente agora. Aí eu vejo de novo o lance aí do Arrascaeta e não é possível, gente. Isso pode inutilizar um jogador por um bom tempo, entendeu? E aí, Facigani? Bom, o que eu acho, um abração a todos aqui na mesa, fã de esporte também em casa. É que... Básica. Gostou da cor? Gostou? Não, ele tá perguntando a cor, não da camiseta. É bonita, do Felipe é bonita. Não, então tá bom. Mas qual é a parte da camisa do Felipe que você gosta mais? Hoje você não inventou. Entendi. Porque tem dia que você tá parecendo um carnaval ambulante, mas tá tudo bem hoje. Mas tá bom, então. Não, tá ótimo, tá justo hoje. Só não vem a fantasia de carro alegórico, que você vem às vezes fantasia. Seria bom, seria bom. Hoje sou eu. Exatamente, hoje é o Felipe. Pô, interessantíssimo aqui, ó. Ótimo, a comissão de frente ali. Vamos lá. Pessoal, eu acho que nesse lance, o Gabriel... Nada a declarar, porque era pra ter sido expulso no jogo. Deu um bico ali, vai embora, tá? Depois o quê? Acabou, morreu, entendeu? Agora, o do Arrascaeta já tem um viés mais pesado. Porque é uma entrada por trás, que em nenhum momento visou a bola, só visou o jogador. Um lance perigosíssimo. Então, se fosse dar uma advertência, um jogo pra... agora você presta atenção no comportamento. Ele não é um cara desleal, também... Muito, acho que talvez tenha pesado disso, né? Porque foi um lance ponto fora da curva da carreira do Arrascaeta. Ele é um cara que, dentro de campo, é extremamente honesto jogando futebol, é um jogador de fair play, é um craque com a bola nos pés, dos quais eu tenho uma admiração profunda, mas cometeu um erro gravíssimo nesse jogo. Então, a gente vai pesar esses 2 pontos, né? Uma falta muito feia, com histórico no jogador que não é violento. Você não precisa, talvez, punir o jogador, tirá-lo de cena por um erro crasso. Talvez o que você falou, uma cesta básica, multá-lo, alguma coisa assim, acho que resolve o problema e passa, porque a punição, para mim, muitas vezes, 95%, tem que ser dada pelo árbitro. Eu também. Tem que ser dada pelo juiz. Por aquele que tem a competência, ou no caso não teve, porque, além de tudo, é um árbitro limitadíssimo, que é o Luiz Flávio, de ter resolvido a situação como deveria dentro do campo. Agora, se é uma questão de agressão, um soco na cara, alguma coisa incisiva, mais pesada, uma cusparada, uma situação mais assintosa, aí talvez o julgamento fosse ser mais justo. Só que é o seguinte, espero eu que os critérios se mantenham. Que no Campeonato Brasileiro, em retas finais, em momentos decisivos, outros lances similares não gerem punição, que aí vai dar briga. Ô, Pedro, tem aqui muita gente na hashtag, olha só. Davi Morelli, que absurdo, sempre passando a mão pro Flamengo, inacreditável, achando que passaram a mão pro Flamengo, e muitos torcedores rubro-negros falaram que já acharam um absurdo ter ido pro STJD. Você também acha? Tudo bem, Felipe. Boa tarde a você, aos amigos, aos fãs de esporte. Eu já acho uma piada o STJD acatar um pedido do Atlético. E eu acho que a gente precisa entender. A punição é quase sempre uma coisa educativa, né? Você pune para que não se faça de novo. O Atlético não quer punição educativa. O Atlético queria que o Arrascaeta e o Gabigol não jogassem o jogo da volta. A verdade é essa. E aí entra aquele debate do Sormani. Eu acho que o Gabigol poderia ter sido expulso? Acho. Eu acho que o Arrascaeta deveria ter sido expulso? Muito. Mas o julgamento já foi feito em campo, senão a gente não vai ter futebol. A gente vai ter sempre arbitragem. Né? Em campo e no VAR. Exato. E no dia seguinte a gente vai ter uma sessão do STJD só para analisar o que o árbitro não fez em campo. A arbitragem que já é uma confusão. Então, não. Se o árbitro não tem competência ali, se ele errou, é outro debate. Você tem que reciclar, fazer. Hoje teve lá a preparação dos árbitros, a CBF está fazendo a clínica. Agora,
Não tem que vir por uma pressão de um clube, o STJD, reavaliar um caso que já foi decidido em campo. Não é que houve uma agressão na beira do campo que ninguém pegou, que aí a Procuradoria pode oferecer uma denúncia por uma agressão que não foi julgada em campo. Então, assim, eu acho que não tinha que ter ido nem... Eu acho que não tinha nem que ter ido ao STJD. Se é uma agressão lá no campo, a câmera não pegou, o juiz não viu, a Procuradoria ofereceu uma denúncia e o caso ainda não foi julgado em campo, o STJD, ainda que eu discorde um pouco do desejo de holofote que se tem ali, que muitas vezes é isso, ele pode julgar, ele pode avaliar, merecia uma punição, não foi dada. Agora, já foi julgado em campo, concorde ou não, aí você leva, você arrasta, aí véspera de jogo, a decisão sai na véspera do jogo, você está esticando um assunto, a gente está aqui falando de STJD na véspera do jogo, é tudo que eles querem. O caso já foi julgado em campo, a gente gosta ou não, acho que aqui no dia seguinte todo mundo concordou, tinha que ter sido expulso, não foi um lance bacana. Então, assim, ainda bem que não pioraram a cena, o circo. Ainda bem que foram minimamente coerentes e já foi punido em campo, não tem punição. Gabriel e Arrascaeta liberados, porque não foram expulsos depois. E segue o jogo. Imagina todo o jogo daqui até o final do ano que vem. Não, dia seguinte tem que ter a sessão da STJD para avaliar se faltou alguma coisa da arbitragem em campo. Aí o futebol não anda. Agora, é como disse o Pedro para vocês, interferência de tribunal é assim, imagem que não viu na hora, algum fato novo. Ou, por exemplo, num episódio do Arrascaeta, né? A Arrascaeta tivesse uma lesão. Ele não foi punido e rolou a lesão. Aí, eu acho ou não? Não, mas eu acho que se tivesse... Infelizmente, os árbitros brasileiros aqui, eles veem também muito pelo resultado, né? O Klaus é assim... Viu sangue, né? Viu sangue. Aí, você viu ontem mesmo no áudio, fala, né? Não tem nada, não pegou, raspou, isso, não aconteceu nada, tal. Então, tem isso. Eu acho que, por exemplo, se tivesse um resultado pior, mais grave, uma lesão realmente no jogador do Atlético, o julgamento seria outro. Provavelmente em campo seria outro. Você concordaria com isso? Não, eu acho que teria que ter sido expulso no campo. Sim, já que o árbitro falhou. Sim. O jogador vai ficar de fora 8 meses porque rompeu o tendão. Mas você não acha que muda o julgamento em função de virar uma lesão? Não valeria a pena? Mas aí cai no mesmo... Eu acho que cai no mesmo nicho, entendeu? Mas eu não consigo ter opinião sobre isso. Aí eu vejo o jogador 8 meses fora... Porque, por conta da entrada do Arrascaeta, então, que o árbitro... Então você precisa mudar a dinâmica toda. Não é só por uma lesão. Hein, Pedro, eu não sei, por favor, se vocês puderem me ajudar aí, fãs de esporte também. Teve um episódio que um jogador lesionou o outro jogador, e aí o cara ficou, acho que 6 meses parado, e o tribunal julgou e falou assim, você vai ficar parado... Acho que não foi aqui no Brasil, não foi no Brasil. Você vai ficar parado ao mesmo tempo que o jogador permanecer fora da sua profissão. Você tenha cuidado na próxima vez que você for dar uma entrada dessa. É que aqui é difícil. Aqui é como você vê. O Atlético fez a denúncia. Aí o tribunal acatou. O tribunal deveria ter falado, olha, não foi julgado em campo, tinha o VAR, quer dizer, foi checado o lance, a gente não pode fazer nada. Porque, sabe por que acontece? Porque um lance, por exemplo, o lance uma subida de escanteio, você coloca a mão, eu achei que ele foi na maldade, foi para dar uma cotovelada, vou denunciar. Aí vai virar... Sim, bunda lelê, exato. Entendeu? Aqui vira bagunça. Bunda lelê. 1h14, muitas mensagens, olha só, o Dom Fonseca falando... Não? Não, nem que música que é. Cabeça. Não, mas pressão popular. Vamos lá, vocês não vão falar do Fernandinho exatamente, se abre um pra cá, mas naquele jogo também teve episódio do Fernandinho, exato, eu penso como isso, e vira realmente algo sem critério. Agora a hashtag está ressaltando o amor que tem Fábio Sormani por Arrascaeta. Não, mas admiração profissional. Exatamente, olha assim, o Big Boss, o Sormani tem um amor incubado pelo Arrascaeta. Não é possível, só sabe criticar. Calma. Não, ele não criticou, não. Não, o Arrascaeta, se por um acaso o Santos fizer a contratação dele, eu vou até o Rio de Janeiro, pego ele e levo lá pra Vila Belmiro. É mesmo? Mas agora, teu carro é mole. Eu não daria 10 pra ele. Porque o Pelé jogou lá. Não. Deveriam ter aposentado a camisa 10, não aposentaram, tá? Mas já que ela está em uso... Você viu na NBA que aposentaram a 6 eles tiraram, ninguém mais usa. Vamos fazer isso com a do Jordan, né? Quando ele morrer, lógico. Mas deveriam fazer em vida. Eu daria 10 pro Messi. Entendeu? Porque eu acho que o Messi tem a cara do Santos. Eu acho. Não, eu sei, só falta esse. Não, só falta... Desculpa. Eu achei uma diferença. Eu acho que o Messi tem a cara do Não, mas é que o Santos tem uma história de camisa 10. A camisa 10 começa a ser icônica com o Pelé. Claro. Antes dele não tinha isso com a camisa 10. Mas a camisa 14 é icônica do Cruyff. Sim, mas não tem... Quem usa a camisa 14 no mundo? Ninguém usa. O Arrascaeta é o Kardec. Mas então... Mas o Pelé não. Os caras
Maradona quis a 10, o Messi quis a 10, o Ademir da Guia jogava com a 10, o Rivelino jogava com a 10, todo mundo jogava com a 10. Você viu, né? Entendeu? Você viu que eu citei a hashtag, o apelido dele era Pelé. Eu citei que a hashtag falou do Arrascaeta, olha só, ele já ficou animado. Fãs de esporte, Turco Mohamed elogiou muito um cara que aí eu quero ver você, flamenguista, dizer que o Sormani não bate palma pra esse cara. O Dorival tá com moral com o Turco Mohamed. Fala aí, Turco Mohamed, entrevista à ESPN Argentina. Se viene Flamengo con Vélez. ¿Tiene chance Vélez o nada? No, nada. Fútbol, tiene chance. Fútbol. ¿Cómo no va a tener chance? Flamengo hace como 8 partidos que está jugando en un gran nivel. Un gran nivel. El técnico Dorival Junior le encontró la forma. Es un 4-3-3, pero los tres juegan por dentro, no juega con extremos. Tanto Gabigol y Pedro son centro delantero que se mueven por todos lados y de Arrascaeta juega libre, pero los tres juegan por dentro y por fuera van los laterales. Y los volantes también, los tres que tienen, a veces alguno va por fuera. ¿Defienden mal o no? No, ahora no. Ahora defienden bien. Están defendiendo bien, están haciendo un equipo más corto. En la parte del semestre, con el entrenador portugués defendían mal, era un equipo más largo, que había mucho espacio entre líneas. Daba contragolpes, ahora no. Ahora fíjate que casi no recibe goles. No, Turco, vos decís que es fútbol, pero de afuera lo que vemos siempre es que es difícil competirles. Condiciones normales, después son partidos, pero es difícil competirles a Flamengo y a Palmeiras, sobre todo a Flamengo. Sobre todo a Flamengo, es la verdad. Hoy, hace 3 meses atrás no. Hace 3 meses atrás. Es más, nosotros con Mineiro agarramos a Flamengo en plena transición. Primero lo enfrentamos en Supercopa, que estábamos los dos en armado, en febrero. Jugamos la Supercopa, empatamos y ganamos por penales. Y ahora que lo enfrentamos hace 2 meses, después de esos 2 meses, de esos 2 partidos que perdimos, en 3 días le ganamos los 2 partidos, en cancha nuestra, no perdieron más. Encontraron el equipo, encontraron la forma, y la verdad que para mí es mucho más que Palmeiras. Palmeiras es un equipo, que no se rinde, ¿viste? No se entrega nunca. El otro día le ganó a Mineiro injustamente la fase, pero se la ganó. Se la ganó. El juego con 9 hombres, perdidos a 0 en el Mineirao, para perder 4-0. Vos me preguntás cómo hizo, pero el partido terminó 2-2. No sé. Lo mismo cuando pasó con River hace 2 años. ¿Qué pasa? Vamos lá, hein? Ó, em primeiro lugar, a entrevista do Turco. Calma. Temos tempo, Sormani. Não, eu acho que o Marcel devia participar dessa discussão. Ele tá falando aqui. Olha, o programa aqui no ouvido tá ótimo, mas só um comentário. A entrevista foi excelente, a gente pegou um corte, mas a entrevista como um todo foi ótima. Tá no Star Plus? Turco Mohamed. Tá nas redes sociais da Argentina. Exatamente. O Turco Mohamed. Eu lamento até não ter dado certo. Eu gosto da figura, mas o trabalho não foi dos melhores no Atlético Mineiro, até pelo contexto que ele esteve envolvido. Mas aí nós temos o lado só do Flamengo, a história Paulo Souza, transição pro Dorival. Temos ele falando do azar de goleiro que ele deu de pegar o momento da transição. Ele fala, pegamos os caras na hora da transição. E temos mais 2 pontos muito controversos que eu acho que é aí que você quer chegar, Sormani. Quando fala assim, os argentinos, você vê que eles colocam na mesma prateleira. Porque o Flamengo e o Palmeiras, porque o Flamengo e o Palmeiras. E ele umas 2, 3 vezes fala, não, principalmente o Flamengo. Não, principalmente o Flamengo. Colocando o Flamengo acima do Palmeiras. E fala que na hora do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro merecia ter passado. Ele não está defendendo nem a ele, não era mais ele. Já era o Atlético do Cuca. O que te chamou mais atenção, Sormani? Quando ele fala assim, o Palmeiras é uma equipe que não se rende. Eu acho que essa é a maior virtude do Palmeiras. É um time que não desiste jamais. Não desiste jamais. Vai em todas as bolas, né? A gente estava vendo o jogo da Bia aí, que ficou em segundo lugar no ATP 1000 lá de Toronto. Ela estreia hoje, com transmissão, inclusive, da ESPN 2, no ATP de Cincinnati, né? E a menina lá que jogou contra ela não desiste, ia em todas as bolas. A Halep, exatamente, que já foi número 1 do mundo. Sim. E a Bia também. Não existia jamais. Então, fica um jogo muito intenso, muito bonito de se ver. Porque ninguém entrega os pontos. Ninguém cede pontos gratuitamente pro adversário. Esse é o Palmeiras. Esse é o Palmeiras. Para você ganhar do Palmeiras, você tem que jogar. Você tem que jogar até o último minuto. Porque se até o último minuto você não jogar, você corre o risco de acontecer o que aconteceu com o Atlético no Mineirão contra o Palmeiras. Saiu o gol do Danilo. O jogo estava 2-0 para o Atlético, ninguém acreditava que o Palmeiras pudesse reagir, o Palmeiras foi lá e empatou o jogo. Você entendeu? Então, eu acho que isso só vem reforçar aquilo que nós aqui
nessa bancada já dissemos, o Palmeiras é um time que não se rende jamais. Mas peraí. Mas tecnicamente o Flamengo é melhor. Você concorda com ele? Claro, eu acho que pra gente até fatiar eu vou fazer isso. Então, pegando o gancho dele, eu jogo pra todos vocês. Concordo com a afirmação na tela? O Flamengo é mais duro de enfrentar do que o Palmeiras hoje? Não, depende. Não, depende do automóvel, depende do condutor. Depende do condutor, qual carro que o senhor vai alugar, né? Não, é o seguinte, eu diria que os dois, o nível de dificuldade é o mesmo. É o mesmo. O Flamengo, pela qualidade do seu elenco, do seu time e do seu treinador. O Palmeiras, pela qualidade do seu treinador, não tanto pelo elenco, mas pela tenacidade que esse time tem. Que é uma coisa, olha, sabe, causa emoção. Emoção ver o Palmeiras jogar. Os caras não existem jamais. Então, é difícil enfrentar um time assim. Por outro lado, é igualmente difícil você jogar contra o Flamengo, que é ótimo. E o Palmeiras também tem um técnico ótimo, não sei se eu falei do Abel. Que é um time ótimo, então não sei. Se você escuta, se o time está na final, quem você prefere enfrentar, o Palmeiras ou o Flamengo? Não sei. Não sei. Eu não sou obrigado a saber tudo, não é verdade? Depende. Aquele Flamengo, como falou o Turco, do Paulo Souza, do português, aquele Flamengo, eu lembro até quando saiu aquele sorteio aqui da Copa do Brasil, falei, se tivesse que pegar um dos 4 grandes, que eu coloquei o Corinthians, né, naquela prateleira, falei, eu prefiro pegar o Flamengo. Hoje, eu não quero saber de pegar o Flamengo. Sim. Entendeu? Esse Flamengo é outro. E o Turco explicou ali como é que joga, só com a profundidade dos laterais, todo mundo joga pelo meio, congestionando ali, aqui mais ou menos na linha do Abel, em relação àquele jogo do Palmeiras com o Atlético, né? Bom, enfim, mas é difícil. É difícil. Mas o fato do Turco ter dito que não sei como que o Palmeiras buscou o resultado, diz muito do porquê que ele foi demitido do Atlético Mineiro. Se ele não teve a leitura do que aconteceu no jogo, então, de fato, mostra a incapacidade dele de ter gerido um time com esse nível. Porque o que aconteceu naquele jogo foi um time desorientado psicologicamente no segundo tempo, um time cansado, um time com mexidas ruins, individualmente uma equipe que não rendeu em 90 minutos o que precisava, e do outro lado uma equipe bem postada defensivamente, que passa a ganhar o meio campo na marcação com a entrada do Gabriel Menino, que cresce de produção, principalmente nos contra-ataques, atacando as 2 alas do Atlético Mineiro que estavam desgastadas, expostas com o time jogando à frente, e que tem uma bola parada muito forte, desatenção defensiva, todos os problemas que o Atlético, da gestão Turco Mohamed, apresentava em campo e que levou o Atlético a estar dessa crise. Eu acho, Facinho, que quando ele fala isso, entendo seu ponto, mas acho que tem muito mais dele não conseguir verbalizar algo que não é exatamente prático em campo. Ganhou porque fez isso, mudou aquilo. Ganhou, para mim, muito pelo mental de tomar 2-0 no Mineirão. Então, acho que tem muito mais de querer valorizar o Atlético, Cara, não dá para explicar como é que o Palmeiras virou. Empatou, dá para explicar. Quem conhece o trabalho do Palmeiras sabe por que o Palmeiras empatou, sabe por que o Palmeiras não se rende, sabe do mental, da tal cabeça fria. Ele fala, o Atlético poderia ter marcado 4, e exato. É verdade. Eu acho que ele entende o desenho. Nos 2 confrontos da Libertadores, eu acho que ele entende o que foi o desenho do jogo, só que era uma fala dele ali onde ele tentava valorizar o Atlético. E nem era ele o técnico. E que ele queria dizer que era injusto o Atlético cair na Libertadores, porque uma fala dele anterior, num outro corte, ele fala, eu fui para ganhar a Libertadores. Ele não conseguiu, ele saiu, o Atlético também depois não conseguiu com o Cuca. Acho que tem muito disso, porque quem acompanha o Palmeiras, a gente sempre debate aqui, a gente sabe por que o Palmeiras empatou aquele jogo. A bola o Palmeiras sempre joga, mas era muito do não se render, do mental e do não se abalar. A gente comenta até que faz o 2-1, nem chega a comemorar, né? Pega a bola rápido, que tinha uma missão a cumprir ali ainda de reduzir a vantagem. Acho que passa muito por isso. O que eu curti foi a leitura, porque o Turco, a gente debate aqui semanas e semanas, de Flamengo e Palmeiras, quem é melhor. O Turco ele foi prático, foi direto, ele tinha pouco tempo, os argentinos querem saber como será o confronto Flamengo e Vélez. O Flamengo hoje é um time que joga com 4-3-3, só que os caras não jogam aberto, jogam por dentro, é isso, o losango é por dentro. Os pontas passam, às vezes os volantes abrem. Ele tentou desenhar rapidamente, e é isso, esse é o Flamengo. De 3 meses para cá, se defende, antes não defendia, tinha muito espaço entre eles. Ele resume ali, num espaço muito curto, o que é esse Flamengo do Dorival. Eu só não sei se é mais difícil ou mais pedreiro encarar o Flamengo hoje do que o Palmeiras. Eu acho que pro Vélez, talvez, o Flamengo que vai ter a bola na casa do adversário, eu acho que vai ter na Argentina, é mais complicado, porque você não tem nenhum desenho do jogo, nenhuma faixa do jogo que você consegue... Você olha a campanha do Palmeiras na Libertadores e fala assim, gente, não dá pra jogar exato, assim. Exato, é que eu ia falar, aí você olha pro outro lado. O Palmeiras talvez te trave mais, o Atlético conseguiu fazer 2-0 em casa,
Mas é o tal time que não se rende, acostumado. É um time bicampeão, tentando pelo tri. Um time muito sólido, um trabalho muito bom do Abel. Então, eu não consigo cravar que é mais fácil pegar o Flamengo, é o jogo do Flamengo... Desculpa, é mais tranquilo pegar o Palmeiras, porque o jogo do Flamengo é mais duro. Só não concordo muito com ele nessa fala. Mas eu achei o papo interessante. O Tuca é um cara muito bom de ideia. Bom de resenha. Papo, querido. Exato. Mas eu acho que ele quis, como você falou, né, Pedro? Ele quis explanar exatamente as duas escolas, né? A escola do futebol, a diferença. A escola do futebol competitivo, que não se rende, que joga 90 minutos com a mesma foco, com a mesma... E a escola do Flamengo, que tecnicamente é superior. Se você for analisar as questões finas, técnicas de bola, o que a gente fala sobre as comparações, é justamente isso, sobre a qualidade técnica do Flamengo e a competitividade e o foco do Palmeiras, a regularidade do Palmeiras. As duas equipes, tanto jogam dentro como fora de casa, com a mesma cabeça. Sim. Com a mesma forma de jogar, não mudam. Eu vou trazer uma coisa aqui para vocês que talvez seja... É como eu vejo esse debate. Suponhamos que a gente que nós formássemos um time que vai jogar ou com o Palmeiras ou com o Flamengo. Eu não acho que dá para responder de forma clara, acho que estaremos em problemas enfrentando o Flamengo ou o Palmeiras, não achando que um é mais duro do que o outro. O que eu acho é que o Flamengo tem um potencial maior de te constranger. O que eu quero dizer é isso. Ganhar do Palmeiras é tão difícil quanto ganhar do Flamengo. Mas o Flamengo, como está jogando, dá para ficar feio. Dá pra você tomar... Exato. Entendeu? Não acho que isso é uma marca do Palmeiras, nem acho que tem que ser. O Palmeiras pode ganhar de você os dois jogos. 2-0, 1-0, beleza, está fora. O Flamengo, a coisa pode acabar mal. Eu acho que essa é a diferença. Você sobe no ringue e vai provavelmente apanhar dos dois. Mas um você pode ir pro hospital. É a forma que eu vejo esse momento. É um raio-x curto do Flamengo, essa mudança do Dorival. Sim. A gente não sabe se embalou de um jeito irreversível. De repente cai numa competição, o clima fica ruim. A vitória por nocaute e a vitória por pontos? Talvez seja isso. Ou é a finalização contra um nocaute técnico, entendeu? Ou é o jiu-jitsu, a chave de braço, você bate lá e acabou. O outro, meu amigo, você volta pra casa inchado, a sua mulher não te reconhece. É assim que eu vejo. Copa do Mundo de 2018, Argentina e Islândia. Que foi 3-0? Não, foi 0-0. Argentina e Islândia? Sim, foi 0-0. Foi 0-0, empatou o jogo. Dá uma olhadinha aí. A Islândia ganhou da Argentina. 0-0, né? Bom, enfim. O que eu queria dizer é o seguinte. O time da Argentina era um time com o Messi, com o Agüero, com o Di Maria. Foi 1-1. 1-1. Com o Di Maria. Baita sufoco. Entendeu? O que a Islândia fez? Meteu um bloco de gelo na frente do goleiro. Ah, pesquei a referência, hein? Isso é muito sagaz. Entendeu? Tem 12 Bem que a Dani falou que você era muito inteligente. Ela falou lá. Colocou lá um bloco de gelo na frente do goleiro e a Argentina não conseguia jogar. Jogou só o fim então eu fico pensando, lá na frente das duas linhas. Aí eu fico pensando. Tomou de 3 da Croácia. É verdade. Aí eu fico pensando, dá pra jogar assim com o Flamengo? De repente o Arrascaeta faz uma jogada, quebra tudo, vem com martelinha daquele... lembra do... Corinthians, primeiro tempo. Básico, Corinthians, primeiro tempo, Itaquera. Selvagem, né? É um erro individual. Quebra aquilo lá. Corinthians, primeiro tempo, Itaquera. Aí você fala assim, não, dá pra chegar assim. Contra o Palmeiras não dá, cara. Então, quer dizer, você acha que dá? Tem hora que eu acho que... Eu não sei. Agora há pouco eu tava achando que eu prefiro enfrentar o Flamengo. Por conta dessa obstinação do Palmeiras. Entendeu? É duro jogar com o time assim. É duro. Sim, ou seja... Porque dá 30 do segundo tempo, você tá ganhando o jogo por 2-0, você, acabou o jogo. Os caras não acabou coisa nenhuma. Sim. Tem mais 15. Ou que nem o jogo do Corinthians. Deu 40 minutos. Não. Tem mais 5. Corinthians sempre foi assim. Sim. Essa é uma das marcas registradas do Corinthians. Não desistir jamais. Até com um time ruim, né? Até com um time ruim. Vendia caro a vitória ao adversário. Entendeu? O que se vende é a vitória, certo? Ninguém compra a derrota. Achei que você não ia explicar. Só trouxa compra a derrota, né? Então, é difícil, cara, é difícil, mas é um tema muito legal. Eu acho que isso vai ser... É injusto até pensar que o campeão da Libertadores vai dizer de fato que é o melhor. Não sei, é um jogo só. Por isso que é legal o playoff da NBA. Melhor de 7. O melhor vai ganhar sempre. Não tem jeito do time inferior ganhar o jogo. Numa final de Libertadores, num jogo só, pode acontecer. Você faz um gol no contra-ataque, numa bola parada, numa falha do adversário, você se defende o resto do jogo
Futebol se joga com os pés, não com as mãos, é mais complicado. Bom, esse detalhe é importante. Entendeu? É o único esporte coletivo que é jogado com os pés. Esse detalhe é o que nos difere dos animais é, de fato, o uso das mãos. Exato. Aí eu fico me perguntando se a gente não falhou como espécie, porque o futebol é o esporte mais adorado no mundo. Mas, enfim, isso é uma questão mais filosófica, né? Filosófica, né? Sociológica. Falando isso, desculpa, dar os parabéns ao meu sogro. Aniversário dele? Não, é dia do filósofo, ele é filósofo. Olha, você falou. Parabéns, sogrão. Boa. Beijo no coração. E a todos os filósofos. Parabéns ao Zé também, que se safou de achou os cachorros ontem que fugiram. Que bom. Ia tomar na telefone na orelha. 1h31, olha, tem um elemento bom. Fala. Não, só isso, entendeu? É difícil, cara. É difícil. Não sei. Mas, aí você me pergunta, numa melhor de 7... Quem vence? Eu também não sei, mas vai vencer o melhor. Numa melhor final do programa, numa melhor de... Hoje ele vai bater o playoff na final da Libertadores. O que eu acho é o seguinte, que o campeão da Libertadores, por ser um jogo só em campo neutro, pode não aprontar o melhor. Assim. Se fosse uma melhor de 7, ou não precisa ser uma melhor de 5, pronto, não precisa ter tantos jogos assim. Uma melhor de 5. Quem vencer primeiro 3 jogos, encerra o... Aí você vê lá, aí esse vai apontar o melhor. Eu acho que você pode traduzir em quem tem mais recursos versus quem é o melhor. O melhor, para mim, é o que vai ganhar. Quem tem mais recursos, e se ele for o melhor, ele vai ter o combo, entendeu? Eu penso assim, porque você tem N formas de ser o melhor. Como o time que tem o recurso e ganha, o time que tem a melhor estratégia e ganha, que trabalha melhor de acordo. Técnico? Você falou em estratégia agora. Entre quem? O Dorival e o... Eu acho o Abel mais completo que o Dorival, mas o Dorival, dos técnicos aqui no Brasil hoje, é um dos raríssimos que se salvam hoje em termos de simplicidade de ideias e principalmente de humildade, de pés no chão. E eu acho que é importante esse ponto, o gancho que o Facincani dá, porque tem um personagem que cresceu muito com o Dorival. A gente vai falar do time como um todo, mas o Everton Ribeiro, que para muitos talvez seja o grande acerto. Porque há outros acertos que não necessariamente tenham passado 100% pelo Dorival. Vou falar um deles. Pedro e Gabigol, óbvio que tem muito mérito, mas a gente não pode esquecer da lesão do Bruno Henrique. O que seria sem ela? A gente não sabe. O Everton Ribeiro falou ao GE, eu tenho liberdade para fazer o que mais gosto, que é armar a equipe, isso é o que eu mais gosto, estar no meio campo, e isso ajudou muito na minha subida de produção. Palavras do Everton Ribeiro, tem muita gente que entra no debate, o que esse Dorival mudou mais? Foi a defesa, ok, foi o todo, sabemos, justos, hein? Foi a defesa, foi o ataque, o que ele mudou mais, pegando como gancho o que disse o Everton Ribeiro? Sejamos justos, o Zé vem falando isso há muito tempo. Aí os números do Everton a liberdade que ele tem para o Paulo Souza e depois ele vai cedo o espaço ao meu companheiro José Elias Moedinho. A liberdade ao Everton. Exato, ele tá cantando essa bola. Faz tempo que ele tá cantando essa bola. Esquivou de duas respostas e agora empurrou pro Zé. Mas é o Zé, vai lá, Zé. Tá de folga. Eu sempre achei o Everton Ribeiro importantíssimo pro Flamengo. Tô com o Zé nessa. Mesmo na época do Paulo Souza. Marinho, você ia falar outra coisa. Pô, defendi aqui, ó. Mesmo na época do Paulo Souza, o Everton faz um trabalho que, assim, se ele não fizer uma jogada de plástica ou um lance de gol, uma assistência, você fala assim, ele não jogou bem hoje. E não é assim. E quando você olha pro campo, ele é o único cara da frente que recompõe até atrás da linha do meio, ele ajuda numa saída, ele cumpre para liberar outros. Ele cumpre várias funções dentro de campo. E isso é importante. Você precisa ter um cara assim. Né? E ele tem uma virtude a mais, que com a bola nos pés ele sabe jogar. Muito. Então hoje o Dorival muda a função dele, né? Porque antes ele vinha de fora para dentro, o Flamengo normalmente era um 4-2-3-1 e ele jogava sempre aberto pelo lado direito, fechando. Hoje não, hoje ele joga por dentro. Né? Você tem o Thiago, o João pelo lado esquerdo, o Thiago centralizado e ele por dentro. E aí o que acontece? Quando a bola vem para a lateral, né, a lateral esquerda, vamos dizer assim, ele sai para fazer o bote. Ele não sai lá na frente. Ele lateral esquerda do adversário. Do time adversário. Ele corre em diagonal, corre reto, né, praticamente em cima da linha do meio campo, até a lateral para fechar o espaço. Só que o segredo é o seguinte, quando o Flamengo recupera essa bola, ele está livre. Então ele joga nas costas dos volantes. Por quê? Pela movimentação dos 3 jogadores de ataque. E aí ele é inteligentíssimo. Eu acho. É inteligentíssimo, ele se posiciona muito bem. Eu fico com uma frase do Felipe Luiz, quando em 2019, né, que todo mundo, o Flamengo, Arrascaeta, isso, aquilo, tal, quem é o principal jogador para você, tal? Para mim, o gênio do time é o Everton Ribeiro. De acordo. Você acha? Eu falei, o Felipe Luiz falou isso. Sim. Você concorda? Você vai cair agora. Você concorda? Não, eu acho que ele é importantíssimo. Eu acho que ele é importantíssimo. Eu também acho. Porque, por exemplo, muito dos espaços onde o Arrascaeta joga,
é muito por conta da movimentação também do sensacional. O Felipe Luiz fala isso, né? Sim. O Felipe Luiz fala que o gênio ali, em tese, é o Everton Ribeiro. Todos os treinadores que passaram não abriram mão do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, quem está em campo e quem assiste um pouco além do que o Zé falou ali da bola, consegue enxergar o papel dele. O problema é que muitas vezes o debate se debruça sobre mas o Bruno Henrique fez gol, o Gabigol foi decisivo, exato. O Arrascaeta é genial, o Pedro não sei o quê. Aí a pessoa acha que o Everton Ribeiro joga menos bola por conta disso. Só que o Flamengo não vai ter 5 caras fazendo 5 gols todo jogo. E ele é genial. Eu acho o Everton sensacional. E a gente já discutiu aqui na bancada, até quando a Dani estava, aquela coisa. Mas será que o Everton não tem que sair do time? O Sormani bota a pilha, mas eu sempre defendi. O Everton tem que ficar. O Everton cumpre uma série de funções e não tem vaidade, você pega para ver, não se incomoda. Não enche o Everton foi trocado numa tentativa do Paulo Souza, não fez bico, não deu certo, voltou. O Everton abriu, mas o Flamengo com um desenho diferente, não rendeu. O Everton cai por dentro, a partir daquele jogo contra o Santos, do Dorival, quando ele começa a esboçar o losango e funciona. O Everton, muitas vezes, em jogo que a turma da frente não está recompondo, ele não sai do time. O Dorival troca a volante, o Everton vem para trás, baixa atrás da linha do meio campo para ajudar em saída de bola, em primeira fase ali de construção. Sim. Olha o tanto de coisa que o Everton faz, quando ainda chega finalizando, dando passe direto para gol. Então, assim, o cara que quer entrar numa de comparar o Everton com o Arrascaeta, vai se arrebentar com o Bruno, com o Pedro, com o Gabriel. É entender qual é a função do Everton. Não é essa. O Everton tem 300 funções para fazer a engrenagem girar, e eu acho que ele não tem que sair por isso. Você lembra que o debate tem dinheiro para comprar um só? O Everton Ribeiro tem que sair para entrar o Vidal. Ei, Pedrão, você tem dinheiro para comprar um só, Everton Ribeiro ou Arrascaeta, hoje? Mas aí você está falando do genial Arrascaeta. Sim. Eu acho injusto com o Everton Ribeiro, porque vai parecer que eu não quero o cara. O Arrascaeta, com dinheiro, eu compro ele na frente de qualquer jogador do futebol brasileiro. Sim. Então, assim, o Arrascaeta ou o Gabriel, Arrascaeta. O Arrascaeta ou o Scarpa, o Arrascaeta. O Arrascaeta ou o Veiga, o Arrascaeta. Arrascaeta ou o Hulk? O Arrascaeta. O Arrascaeta. O Arrascaeta, nos maus momentos do Flamengo, era o sopro de genialidade. O Arrascaeta, nos bons momentos do Flamengo, é o gênio que resolve quando o jogo não tá bom também. Então, assim, não tem meio termo. A não ser que seja uma fisgada, uma lesão. Ele não é o cara. Ele é tão genial que ele não depende exatamente só do funcionamento da engrenagem. Ele resolve uma engrenagem ruim. Então, eu vou colocar ele à frente de qualquer jogador. O Everton ajuda a girar a engrenagem. E você precisa entender isso para falar que eu não defendo nunca que se tire o Everton do time. Não, nem eu. E o que eu acho importante a gente pontuar é o Everton menciona essa questão ofensiva, o Turco bateu na tecla da questão defensiva do Flamengo. Todo treinador gosta do Everton, Tite gosta do Everton, ele não sabe. A torcida não gosta. Eu vou ter a pretensão de falar que tem que sair por isso. Pedrão, a torcida não gosta. A torcida gosta de gol, chega. Aí o cara é passional. Todo mundo que chega, quem que vai sair pro Vidal entrar? Vai sair o Everton Ribeiro. Quem que vai sair pra jogar o Cebolinha? Vai sair o Everton Ribeiro. Quem vai sair pra jogar o Pedro? Vai sair o Everton Ribeiro. O João Gomes. Quem vai sair pra jogar o... Traz um back aí, por favor. O Flamengo contratou o Thiago Silva. Thiago Silva. Quem vai sair? Vai sair o Everton Ribeiro, porque aí você faz uma linha com 3. É sempre ele que sai. E lembrar que nos momentos difíceis que o Flamengo passou com o Paulo Souza na Libertadores... Acho que foram 2 jogos que ele decidiu pro Flamengo. Ele tem 4 gols com o Paulo Souza, a gente pôs a tela, ele tem mais gol com o Paulo Souza do que não necessariamente jogando melhor. Na Libertadores, não é isso? Tem um jogo aí que é importante. Sim, fez gol de cabeça e tal. Mas fala assim, Cani, o que o Dorival mudou mais? Ataque ou defesa? Na frente do seu tempo. Defesa. Por quê? Porque o Dorival encontrou 2 jogadores, como eu disse ontem, que são os motores dessa equipe sem bola. E sem bola o Sormani já fala, né? Sem bola não vale. Mas o sem bola no futebol é importante. O Flamengo era um time que dava muito espaço quando atacava e perdia a bola pela falta de concentração, pela falta de movimentação, até de sincronia do que tentavam outros técnicos recentemente fazer. E no contra-ataque era um time muito previsível, né, do que acontecia. Haja vista a final da Libertadores, quando o Palmeiras estuda o Flamengo um mês naquele movimento que deu certo na final. Né? Não é um acaso, aquilo foi estudado. Hoje, talvez, o Flamengo seja uma equipe que se prepare e se preocupe mais com esse calcanhar de Aquiles que pode justamente, que deu, nos melhores momentos desse Flamengo, o equilíbrio para o ataque funcionar. Não adianta nada você querer construir uma casa pelo telhado se você não tem o solo bem feito. Opa! Né? Casa de anota isso aí. Haja vista, não dá para começar pelo telhado. Em primeiro lugar, você alinha a sua defesa, você dá sustentação aos 2 laterais, você protege os seus zagueiros, você põe 2 meio-campistas hoje, volantes, mas que são meio-campistas, que destruam e construam na mesma proporção, que deem essa base de
né, cobertura para que os próprios laterais avancem aos seus respectivos espaços e somem-se aos jogadores de frente para que o Flamengo tenha mais liberdade para construir suas jogadas com versatilidade, seja por dentro ou por fora. Isso tudo passa por uma defesa estruturada. Então o Dorival teve o cuidado de, assim como ele também já fez em outros momentos de carreira e que foi vitorioso por isso, vídeo Santos, de ter uma defesa sólida, uma defesa com jogadores que protegiam muito bem seus respectivos setores para que o ataque funcionasse com a liberdade que hoje tem. E um dos pilares desse meio campo aí, no Santos, era o Thiago Maia, que hoje é jogador dele no Flamengo. O Thiago jogava com o Renatinho, né? O Renato fazia mais o primeiro volante, né? Mas a rapidez, o pulmão do Thiago Maia, ele recompunha rapidamente. E na primeira versão do Santos era o Arouca, né? 2010. Não, mas acho que ele não jogou com o Arouca, não. 2010? Thiago Maia, não. Não. Tô dizendo o meio campo do Dorival. Era Arouca e Wesley. E o Wesley. Mas nesse gancho, Zé, de defesa, a gente tem hoje um baita goleiro, Santos. Aí lateral tem Rodinei, tem Mateuzinho jogando, Davi Luiz e Léo Pereira, que parece hoje a zaga titular do Flamengo, com o Felipe Luiz, alternando em alguns momentos com o Ayrton Lucas, mas na hora do filé mignon é o Felipe Luiz. Meio campo ali, Thiago Maia, João Gomes, o Everton. Mas vai jogar o Vidal amanhã, porque o Thiago tá suspenso. Mas falando assim, dessa era, Dorival, por que mudou tanto? Em comparação não só a momentos de baixa do Flamengo. O Flamengo na alta tinha como, talvez, ponto fraco a defesa, mas aí levava um gol, fazia 4. Agora não tá levando gols. Na alta com quem? Com o Jorge Jesus, ou os bons momentos de... O Jorge Jesus... O Jorge Jesus teve um problema contra o Bahia. Que acho que foi, não, que derrota, claro, mas assim, era uma marca dele, era a agressividade, depois, era um time agressivo, mas que levava seus golzinhos. Ele testa algo pela lateral, entendeu? E aí... Um time pressionava, fazia um gol, recuava e depois o Domi, ele sofreu muito. Mas mesmo o Rogério Ceni, que tudo bem, muita gente não engoliu no Flamengo, foi campeão brasileiro e tem como marca bons trabalhos defensivos, ali não... isso é verdade. Não, eu acho que o Dorival, primeiro, ele entendeu as características dos jogadores. Provavelmente o Dorival deve ter pego ali 1, 2 ou 3 jogadores. E aí, como é que você acha? Como que nós vamos jogar? O que você prefere fazer? Qual o teu melhor posicionamento? Né? Com a experiência que tem, deve ter chamado os caras. Deve ter falado, Everton, vem cá, o que você acha? Tá vendo só, esse teu posicionamento aqui de fora para dentro, as pessoas já estão acostumadas, já estão marcando. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar? Pedro, vem cá, eu preciso que você corra um pouquinho mais, não fique só centralizado. E hoje, se você observar o Pedro jogando, acontece um pouco... O Paulo Souza teve uma passagem ruim, mas algumas coisas eu acho que ele ajudou o Pedro, porque o Pedro não é mais aquele jogador fixo. Sendo justo, o Gabriel com o Pedro, ele começa... Sim. Não é que ele funcionou. Sim. Mas o Paulo, ele tenta ali na reta final do trabalho dele. Mas você lembra que o Pedro falou sobre o Paulo falou sobre o Pedro, que a gente até comentou sobre as características dos centroavantes europeus. O Pedro, ele não é um 9 fixo, né, Zé? Para se movimentar um pouquinho mais, porque o Pedro tinha esse hábito de ficar na área esperando a bola chegar para finalizar, que é a característica dele. O ataque do Flamengo cresceu assim, né? No Fluminense ele era assim, né? Aí depois ele foi para a Europa, não jogou, voltou, o Paulo falou, olha, deu um toque. Eu acho que o Dorival fez. O Dorival aprimorou esse tipo de situação. Viu que poderia ter um meio de campo forte, colocou Thiago e João, que são os caras que dão a compensação, né, que criam, de certa forma, uma compensação quando o Everton sai para jogar e não tem tempo de recompor. Então, você tem essa dupla que trabalha na compensação. Mas eu acho que o grande segredo do Dorival foi encontrar as posições corretas para determinados jogadores. Porque o que acontece? A preocupação de acertar o time passou a ser a preocupação do time adversário em marcar o Flamengo. Como que eu vou jogar contra o Flamengo? Como que eu vou anular o Flamengo? Qual é a situação que... O que o João faz? O João só marca? Não, ele marca e sai para o jogo. O que o Thiago faz? Só marca? Não, o Thiago marca e sai para o jogo. Ah, mas os dois saem. E aí, o que faz? O Davi Luiz, o Léo Pereira e o time todo, eles vêm junto com a zaga, coisa que não fazia. Então, você não tem uma zaga exposta. O passamento que o Tuco falou na entrevista. Com o Paulo, tinha muitos... Primeiro que o Paulo... fez um sistema de jogo que, assim, eu confesso que não entendi esse 3-4-3, sabe, essas coisas que ele tentou fazer. Mas, de uma certa forma, eu ainda tento acreditar que foi
nas conversas que ele teve antes de acertar com o Flamengo, ele deve ter falado, olha, vou mudar a minha equipe. O Flamengo pediu para ele, muda um pouco, porque o pessoal está acomodado. É aquele desconhecimento que a gente falava, né, Zé? Não adianta você pedir para mudar se você não analisa o seu elenco friamente para você entender se a característica dos seus jogadores vai te permitir jogar de uma forma diferente. Mas eu concordo com você nisso, mas eu acho que tem mais coisa ali no Paulo. O Everton no início da carreira jogava pela esquerda, para tentar justificar. Eu acho que teve muito além. Na verdade, eu acho que teve mais coisa com o Paulo Souza. Não acho o Paulo incompetente. Eu acho que teve mais coisa incompetente por um contexto de 6 meses. Nos bastidores, naquilo tudo que aconteceu. Tem mais coisas ali que nós não Só o trabalho sabemos. do Dorival que o Felipe perguntava, o que eu acho que muda é o Flamengo voltou a controlar o jogo pela bola. A bola voltou a ser do Flamengo. É o que eu Flamengo falei voltou, sobre a preocupação do time adversário. O Flamengo voltou a comprometer os seus jogadores de frente, aí não são só os atacantes, a perder e pressionar rápido. O Flamengo voltou, esses caras que pressionam, o bloco do meio sobe, o bloco da defesa acompanha. O que o Turco fala, o Sormani pontuou. Não tem mais aquele espaço entre linhas. Buracão. O Flamengo parou de ser o time que corre para trás, atrás do adversário, porque sua transição defensiva é ruim. Então, acho que tudo começa lá na frente também do Flamengo. Não acho que é só... O time do Dorival, ele não começa a partir da defesa. Ele não é... O Dorival não monta o time dele a partir de defesa. Ele monta o time a partir do encaixe das peças mais confortáveis no ataque. Ele ajusta Pedro com Gabriel, ele ajusta Everton Ribeiro, ele solta a Arrascaeta. E ele entende que dessa forma, como ele perde o Bruno, ele consegue jogar sem ser pelas pontas por dentro. A partir dali, ele compromete a pressão após que você perde a bola. O Flamengo tinha perdido isso. A partir dali, o Flamengo passa a controlar o jogo pela bola. A partir dali, os homens de volância... Sormani gosta muito do termo, ele pede para eu falar quando puder. Os homens de volância estão mais protegidos, não precisam ficar correndo igual louco ou correndo para trás. A zaga está mais protegida. Então, eu acho que ele começa a resolver lá na frente e vem meio que no efeito cascata. É um jeito que eu da gosto. Frente para trás. Mas eu prefiro o meu time jogando sempre assim. Fiz um gol, vou fazer 2. Sim. Com a bola. Resolvo com a bola. Sabe que eu falo para minhas equipes. O Rincon. Eu falo para minhas equipes, isso aí é o maior respeito que você pode dar. Tem a possibilidade de meter gol, mete a chacoalhada. Luxa. E o Danilo, quem lançou o Danilo no Palmeiras? Deixa eu vanguarda. Nosso ex-candidato a senador, coitado. Professor, o senhor vai assumir então, de fato, lá. Manda um recado pro pessoal do Ceará, tá aguardando o senhor ali. Disposição, deixa eu chamar. Opa, 1h48, pedindo emprego aqui não. Aqui não. A gente vai seguir falando de técnicos, mas agora, hashtag F90BR, respondam, torcedores do Flamengo. Ataque, defesa, onde mudou mais? Onde tem mais a mão, a digital de Dorival Júnior? Mas agora... O pessoal do Twitter? Quê? Dê voz ao pessoal do Twitter. Não, agora temos... Não, eu sempre dou voz. Falando bem ou falando mal. Desde que tenha respeito. Vamos agora falar...